Queridos, como eu sempre digo, é muito bom a gente estar juntinho. Quem está vendo aí no sábado, essa tarde gostosa que a gente passa com vocês, né? E quem está vendo na terça-feira, à noite, estamos aqui com Valesca Cabral. E é muito bom estar com vocês e com ela, Valesca Cabral. Muito bom te ter aqui. E nós que agora somos amigas, né? Na verdade, não nos conhecíamos e nos conhecemos através do Alex Costa, né? Exatamente. Bom demais te ter aqui. E ela gosta tanto da política, pelo menos é isso que ela passa para mim, a gente vai falar sobre isso, que parece que o bichinho da política me mordeu. Agora tudo eu vou para os sites políticos, estou lá junto, gente. Valesca, me diga como foi que você começou no campo político, mas um pouquinho antes. Como foi que o bichinho da política te mordeu? Como foi isso? Fala pra gente. Assim, né, Jaza? O meu pai, ele sempre participou dos movimentos sociais de bairro Isso. e políticos. Então, assim, e tá na veia. Você tá conviveu no com sangue, isso, tua vida, tá no E sangue. também a minha mãe, Flávia, né, e o meu pai Américo. Meu pai Américo, ele foi presidente do bairro dos bancários, da associação do bairro dos bancários. Tá. Então, ele sempre esteve engajado em projetos sociais. Minha mãe também, Flávia. Flávia como você Mello, conhece. mandar um beijo para Flávia Mello, uma amiga também que eu fiz, e com muito respeito, para o doutor Américo Cabral. E aí, desde cedo, então, você já convivia com isso e já foi crescendo e querendo isso, então? Exatamente. Com 7 anos de idade, eu ia para os eventos na comunidade que minha mãe fazia. Ela trabalhou assim bastante tempo com assistencialismo, certo? Por ela mesma. Por ela, né? Ela sem, gosta. sem nenhum um partido, digamos assim. Mas aí depois ela veio se filiar ao Partido Verde. E foi quando eu me filiei ao Partido Verde com 16 anos e não saí até agora. Olha Já sou só. a representante. Pois né? é, está aí, eu acho, na tarjazinha, a gente falando. Valesca, você é do Partido Verde, você é presidente nacional jovem, Não, Partido Verde Estadual, municipal, Diversidade. e municipal E jovem, é isso? presidente do Partido Verde Jovem Municipal, exatamente. Olha só, é muita responsabilidade, né? Estar Muita presidindo responsabilidade. dois. A gente sempre, é bom deixar claro para o pessoal que o Partido Verde sempre faz conferências, ele Isso sempre é dá importante. palestras de apoio à mulher, de apoio à diversidade, e tem umas medidas bastante plausíveis com relação à minoria. E Isso é bom. é muito Isso bacana. é muito bem-vindo, Porque né? ele é um partido equilibrado, ele é um partido de centro. De centro, que E não... nessa atual conjuntura política terrível, né, que os dois lados pregam discursos de ódio mesmo, assim. De muito ódio, nossa. Eu tô com medo, sinceramente, Vale do a que vai pena. vir, que vai chegar quando estiver mais perto, que a gente já está praticamente nas eleições. Exatamente. Né? Já 2018 está na porta. Tá na porta, chega já. Eu sempre digo, terminou agosto, daqui a pouco é dezembro, porque agosto é que é o mais difícil de passar o mês, né? É verdade. Terminou agosto, já está dezembro. E aí a gente já está em campanha, né, Valesca? Já está em pré-campanha. Eu e que você, se fala, né? Estamos. Por falar nisso, eu posso falar Valesca pré-candidata a alguma coisa ou não? Pode falar. Pode? Então, Valesca pré-candidata a deputada federal, nossa, já apoiando em tudo. Como diz Alex Muito Silva, obrigada, assinando minha embaixo, amiga. né? Não, de certeza, até por saber, né? Hoje nós temos uma amizade, como ela fala, das madrugadas, né? Amiga das madrugadas. A gente passa até tarde, até assim, quando já não aguenta mais, aí, ó, tô morrendo de sono, vamos embora. E ainda fala mais ainda, depois que se despede, ainda fala mais. Fala muito. É bom demais. E aí a gente vê a essência, sabe? E, Valesca, eu sempre tive um compromisso de verdade com o meu público. E do mesmo jeito que quando eu estava aqui com a Nalva, que eu conheço agora há pouco, e você que eu conheço há bem mais tempo, e ao mesmo tempo a gente iniciou uma amizade muito forte, né? Tem Já essa sabendo, conexão, né? não e aí a gente já sente realmente a que ela veio para fazer a diferença. E a gente, muitas vezes, eu acho muito ruim, Valesca, porque, vamos supor,
eu não gosto, não vou citar nomes, mas enfim, presidente tal, vamos lá, vamos para a rua, porque a presidente, eu quero derrubar a presidente. Quando chega na época da eleição, elege novamente a presidente. Como é que eu faço? Aí a mesma coisa é com um deputado, ou é com um governador, ou é com um prefeito. Gente, faz pensando diferente, né? Pensando o quê? Eu quero algo novo para mim. Né? Exatamente. Eu acho que tem que ser assim. O mais importante de você perceber nessa atual crise política é saber votar com coerência em 2018. Não esquecer, minha gente, que o cenário político pede por inovações e mudanças. O público, o povo, o eleitor, ele quer um candidato que inove, que represente de fato as causas dele, que seja a voz de quem não tem. Exatamente. Entende? Então, como a gente está super saturado, super carregado desses candidatos antigos, a gente deve, de fato, analisar de forma equilibrada, sem tomar partido, sem brigar, sem esse tipo de coisa, né, sem que esse acontece. ódio louco que tá, né? E a gente tem que tirar a paixão do meio para poder visualizar isso, não é? Falou Porque tudo. são muitos discursos acalorados que a gente vê por aí, então a gente tem que deixar um pouco e pensar mais, né, com relação Certíssima. a isso. É agir mais com o cérebro mesmo. Na hora de votar, minha gente. Pensar. Né, pensar. A educação é porque eu acho que paixão é coração, né? A própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Exatamente. Então, você tem que realmente ser racional nessa hora. A gente vai muito, o brasileiro, ele é muito emocional. Né? Bastante. O brasileiro em si, ele é paixão, política. né? É futebol, é o carnaval, é a política, seja lá o que for. E a gente está aqui com uma pessoa que representa a diversidade, né? Então, com certeza respeita você, seja lá o que você tem paixão, quem você é. Isso é muito importante. Primeiro, o respeito. E segundo, como ela falou, ser a voz que a gente não pode ser. Né? Então, ser a sua voz. Se ela tem seu voto, ela tem você vai ter sua voz realmente representando. Porque quantas vezes a gente vota e fica triste porque cadê a minha voz? Exatamente. Cadê a minha voz? Você tocou num assunto bem interessante. Como a gente vem conversando, não é? Porque o que a gente pode avaliar da capital é que, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, mas é muito latente. Certo. Em todo período de chuva, acontece uma enchente. As pessoas perdem os seus bens. Tem que colocar até a geladeira no sofá. Exatamente. Isso é um problema muito recorrente de saneamento básico de estrutura física. De muito tempo já. Há muito tempo vem se alastrando. Isso. Então, assim, é necessário uma política que vise a melhoria desse tipo de coisa. Porque é um fato reincidente. Uhum. Então, além disso, a gente tem que investir mais na educação, investir mais nas pessoas que estão em situação de miserabilidade no país. E a gente precisa acreditar em um candidato que tenha uma plataforma política, principalmente isso, e não apenas aqueles discursos de palanque, não é? Aquele candidato de safra. Exatamente, aquele candidato que só chega que fala muito e fala muito bem, envolve as pessoas que sabem que... Na prática do dia a dia desse tipo de candidato, não é recorrente, não é? Ajuda ao próximo. Exatamente. A ser solícito com qualquer pessoa que seja. Pois é. A gente tem que avaliar. Tem que avaliar, como eu falei, pensar realmente, a gente falou, né? É pensar, cabeça mesmo nessa hora. Deixa o coração de lado, não é? Porque eu gosto dessa pessoa. Que legal que a gente gosta de tal pessoa. Porque eu né? Agora, a pessoa é uma coisa, o político é outra. Né? A gente não está aqui falando de ninguém, a gente está aqui só frisando que existem políticos, existem pessoas. Entendeu? Assim, eu não sou contra nenhuma pessoa daqui. Eu tenho meus lados e coisas, mas são meus. Né? E é pensando, não é com o coração não, porque se fosse com o coração estava difícil. Né? O Valência, deixa eu te perguntar, a gente já falando nesse assunto, mas eu queria saber, de fato, o que você acha que a população espera de um político? Como eu estava falando, transparência, atividade,
chegar junto, entende? Sentir aquela confiança, prometer e cumprir. Entendi. Prometer e cumprir, se sentir devidamente representado. Empatia, não é? Exatamente. Verdade, é tudo. O político empatia tem que é tudo. ter essa empatia, esse feeling com a sociedade. Com certeza. E, com certeza, inovação, né? Minha gente, verdade. vamos inovar em 2018. A gente tem que continuar disposta a guerrear mesmo e a manter o nome à disposição das pessoas. Porque existem pessoas que acreditam em nós, na gente, na nossa proposta. Porque eu acho que Valesca Cabral não está sozinho, por isso que eu falo nós. Isso, olha aí, não é apenas o bloco do eu sozinho, a gente trabalha no coletivo, né, Jasa? Você acompanhou. Exatamente, com certeza. E está vendo que é assim, que além da coletividade, a gente sempre tenta trazer dentro da sociedade uma linha de pensamento mais equânime, uma coisa que traga mais equilíbrio para não ter nenhum lado, como você disse, o partido é de centro. O partido é de centro. Então, assim, não pega nenhum lado nem outro, tenta ver pensando o melhor que dos é dois melhor. Lados. Né? Nesse atual sistema capitalista, né? Que isso. Então, a gente tem que ser realista com relação a isso. Exatamente. Trazer, gente, a realidade. A realidade, porque... E o brasileiro também tem isso. Quando vai vindo os nomes, eu pego. O brasileiro, ele é muito sonhador. Então, a realidade, a gente, às vezes, até tenta deixar meio que de lado, porque o brasileiro, ele sofre muito. Mas ele é forte, e aí ele sonha. E aí ele meio que esquece a realidade, para não sofrer mais. Né? Mas nessa hora de votar, a gente tem que agir com a cabeça. Né? Exatamente. Eu não sei se, tocando no assunto, com relação ao abrandamento da Amazônia, não é? Isso. Que a gente está vivenciando isso aí, essa questão absurda. Eles querem colocar as pessoas de fora para fazer a exploração da Amazônia, que é nosso centro de força vital, né, do país. Com certeza. Está então, ali o nosso meio ambiente maior. Então, né? Para você ver assim, o nível de desigualdade, avaliar nos políticos do país atualmente, eles querem tirar 30 mineradores informais, não é? Que eles escavam e pegam minérios lá da Amazônia, porque eles têm os filhinhos dele para criar, então são só 30. Exatamente. E eles querem tirar de lá porque eles estão de forma ilegal. Eles não estão protegidos juridicamente, mas para colocar pessoas que vão destruir cada vez mais. E eu sou totalmente contra o abrandamento da exploração da Também Amazônia. Também sou. Eu sei que acho que a gente pensa muito parecido, né? Eu e Valesca foi uma conexão realmente muito... e politicamente falando, quando eu conversei com a Valesca, eu vi assim como a gente pensa parecido no sentido dessa questão que, quando eu falo povo, eu me coloco que o povo precisa, sabe? A gente precisa realmente de novidade, mas de novidade certa, tá? Valesca, quantas campanhas já que você participou e eu queria saber as dificuldades que você encontrou nelas. Já foram 2 campanhas que eu participei, que eu já estive atuando dentro da sociedade. E a dificuldade é a educação do pessoal na hora de votar, não é? A gente tem uma cultura de corrupção. Total, Valesca, total. Então, mas eu não perco a fé, porque o resultado da campanha expressou que o povo quer mudança e me fez eu me impulsionar a poder continuar lutando. Você, como apresentadora e comunicadora, super inteligente, referência, viu? Obrigada. Referência que você Muito você obrigada. sabe como estar sempre disposta a atender os interesses da população, porque você, como Jasa, sem ser apresentadora, você é humana, além de tudo. Graças a Deus. É Deus que faz, né? E isso é assim o que o país precisa, entende, Jasa? Isso que o país precisa, de mulheres que lutam, de mulheres que ajudam, que colaboram, de alguma forma, trazem o novo, o diferente para dentro da sociedade. Eu acho que a gente poderia dizer que a gente sente, tem um emocional, mas que
pensa mais e com sentimento, né? A mulher tem isso. Pensa mais no outro, toma atitude, não Isso. Para o outro e vive em prol disso mesmo. Porque, na realidade, a nossa vida só tem significado se a gente fizer. Não é isso? Então, a gente tem que se fomentar, se nutrir de coisas que venham, de fato, a somar. Exatamente, você falou tudo. Eu acho que, para mim, não tem sentido a vida se não for para um ajudar o outro, se não for. E aí eu vejo essas coisas que a gente vê no jornal todos os dias, que a gente é obrigado, como comunicadora, como do cenário político, aqui a gente representa mídia e política, então a gente tem que estar antenado para saber todas as notícias, mas é muito difícil assistir jornal hoje em dia, né? E principalmente hoje que a gente vê reforma política, reforma disso e daquilo, e vê um falando de um e o outro falando de outro. E a gente que procura entender e estudar um pouco mais, vai vendo que é tudo enganando aqui, enganando lá. É muito complicado isso. É muito complicado isso. A gente sofre, porque a gente pensa nas pessoas que vão dar o voto para aquelas pessoas e vão de novo sofrer com isso. Exatamente. E me diga uma coisa, o que é que está faltando nos políticos? Você já falou, mas eu queria que você, nos políticos atuais, na tua opinião, assim, fora essa questão da transparência, o que é que está faltando mais nesses políticos, principalmente que a gente vem vendo? Esses políticos atuais, além de corrupção e falta de transparência e de equilíbrio, né? Isso. E de equilíbrio, falta uma plataforma que, de fato, venha a ser posta em prática dentro da sociedade. Algo que seja, algo que atenda toda a demanda, entende? Entendi. Que seja prático e eficiente. Que não seja só feito no papel. Isso. Então, a gente precisa de gestores. E principalmente gestores, entende? E não apenas meros politiqueiros. Politiqueiros. Gestores. Ninguém entende que está numa gestão, né? Parece que é só essa coisa mesmo de politicagem para cá. Exatamente. É complicado. Eu imagino você realmente como deve sofrer estando realmente inserida no cenário político, porque eu estou inserida na mídia, mas a gente acaba misturando, né? Política e mídia andam juntos. Isso é um fato mesmo. E a gente na mídia, pelo menos no meu caso, sofre muito vendo esse cenário e não podendo mudar. Mas você vem num cenário político que aí você vê que você pode mudar alguma coisa, pode fazer algo, né? E fica ali sem entender por que é que tem fulano e cicrano enganando. Por que está ali? O povo elegeu e as pessoas estão enganando. O pessoal fica refém das próprias necessidades. Isso. E no período eleitoral aproveita para votar no mesmo cidadão. Exatamente. Que deixou ele refém dessas necessidades durante 4 anos. Olha aí. Esse é um ponto muito importante, porque você, eleitor, você vai ficar refém durante 4 anos de uma pessoa que só vai chegar lá na sua casa para dar o mínimo que poderia ter dado, que deveria ter feito, né? De forma legal durante esses 4 anos. Exatamente. Então, isso é interessante, né? E ele se prende em mais 4 anos, em mais 4 anos. E assim vai, né? Uma coisa engraçada que eu lembrei. Fala. É que quando eu era bem pequenininha, acho que foi uma das primeiras campanhas de Ricardo Coutinho. E aí eu estava no palanque, eu já estava nesse pique, aí eu estava no palanque. E aí ele me deu aqueles lequezinhos, sabe? Aí ele colocou assim, Valesca, vamos juntos à vitória. Aí eu falei assim para a mãe, quem é Vitória? Quem é Vitória? Vamos juntos à vitória. Aquela conversa que a gente estava falando na casa de Chico. Eu lembro demais, Chico, um beijo, se estiver assistindo também. E aí só foi algo que eu lembrei, assim, porque eu já venho acompanhando desde cedo, então desde muito cedo tá ali nos palanques da vida, né? Eu estava lá no palanque com ele, aí lembrei disso agora, falando com você. Olha só, o Ricardo Coutinho deixou a Valesca, né, sem saber como era. Mas era bem quem era Vitória, faltou dizer. Com 7 anos de idade, eu acho que eu tinha 6, 7. Isso. Tem uma noção, assim. E eu já andava
vendo a realidade da comunidade naquela época. É verdade, é verdade. Dos bairros periféricos. Exatamente, exatamente. Desde pequenininha vendo a necessidade das pessoas, né? E aí você vai seguir carreira política de fato e agora já entra 2018, já está em pré-campanha, né? Até porque precisa que as pessoas saibam de tudo que Valesca tem para oferecer, de tudo. Como você disse, o político tem que ter a plataforma, né, política, muito mais do que a oratória num palanque, né? Então, assim, você já está nessa carreira política, na verdade, há muito tempo. A primeira vez foi com 18? Foi com 20 anos. Com 20 anos. Foi em Olha 2014. Só. 2014, Né? 20, Temos 3 anos disso. 21. Que coisa. E aí, assim, pretendo seguir mesmo. A carreira política, porque o feedback foi o necessário para a gente observar que está precisando. Que precisa mesmo. E colocar o meu nome à disposição. Por favor. É totalmente necessário para as pessoas que estão acreditando, que estão lutando junto comigo, que conversam comigo e você é uma delas, né? Que a gente conversa bastante. É verdade. O WhatsApp é aquela coisa assim. Se eu for procurar uma outra coisa que eu tenha falado, é impossível. Impossível. Mas é muito interessante. É muito importante realmente, Valesca. Eu queria, a gente já está nos minutos finais, eu queria desde já te pedir que você viesse realmente mais vezes aqui para estar falando mais, para estar trazendo as novidades do que o partido, do que você tem, sabe, para propor, porque isso é muito preciso. É muito importante. A gente tem mesmo que fazer. E quando a minha plataforma política fechar, eu prometo a você que a gente vem aqui debater sobre o direito das mulheres, os jovens que são necessários na política, né? Que a gente precisa dar esse incentivo. Total, eu acho demais, Até porque o jovem, ele vem com digamos assim, a cabeça mais fresca. Vem com aquela força, né? Isso, e com aquela força que ele ainda não está enfrentando. Quando ele vai enfrentar, ele já vem com a coragem, né? Exatamente. Jovem tem mais coragem. É necessário, mas você tem mais coragem do que muitos que eu conheço que se dizem, não é? Nada. Mas você é demais. Muito bom estar aqui, Josa. Obrigada, Nanda. Eu que agradeço demais, que eu estou gostando demais. Infelizmente, até é tão rápido, tá vendo? É, bastante. É rápido. Mas no WhatsApp dura o resto da noite. O resto da noite. Começa no início da noite, aí vai falando só um pouquinho, tá? E daqui a pouco, quando começa a madrugada, vai 3 horas da manhã. Tem um dia que foi até de umas 2 e pouco da manhã. Eu acordei no outro dia e como é que eu faço? Só tinha areia no olho, gente. Cansada. Só tinha as conversas do WhatsApp todinha aqui. Mas a gente é uma É bom demais, né? É verdade. E as pessoas que estão em casa, tenho certeza, gostam muito dessa verdade. Graças a Deus, eu acho que é o que me mantém querendo estar à frente de um programa, estar realmente representando as pessoas aqui, no caso aqui as mulheres. Mas não é só as mulheres, o que me deixa muito feliz. Eu vejo tantos homens que dizem, você viu o Chico dizendo, não, na televisão você parece, ou seja, Chico me assiste. Outras pessoas que são assim, tem intelectuais, tem pessoas assim realmente que estão aqui assistindo, por isso que eu não trago, como vai vir daqui a pouco, gente, um super desfile da Ladiva Story. Eu trago uma beleza, claro, um desfile que toda mulher gosta, né? Até porque estamos no Espaço Mulher. E aí o homem está assistindo, já compra, né, gente? Faz tudo certinho. Mas eu gosto de trazer a realidade para as pessoas. Exatamente. Entendeu? Aí vem a política. Quem está no cenário político, Valesca. E você traz, você traz. Com certeza representa bastante grande parte das mulheres. Grande parte. A gente traz a necessidade das mulheres. Traz a necessidade. Isso é muito interessante, porque a mulher ela tem que estar inserida, né? Ela tem que se sentir. Ela sofre a violência contra a mulher, ela tente demais. Isso é totalmente necessário, a mulher se sentir querida, se sentir aconchegada no seu programa. Graças a Deus. Deus é quem faz essas coisas assim, porque eu digo, 9 anos, eu entrei aqui, Valesca, eu não imaginava que eu fosse passar 6 meses, né? E aí, porque eu entrei realmente, eu digo, não, o povo tá... Alex Filho me chamou, né? E Alex Pai, eu digo,
por estar brincando com a minha cara, que eu não nasci para isso. E aí, 9 Eles anos já viam que você não tinha visto, né? É verdade, Eles é verdade. já viam potencial. Eu acho que ainda não vi, eu já lhe disse isso, né? Mas todo mundo vê, você sabe, né? Que você Larissa, disse. quando comentou, e Chico também comentou naquele dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, e o telespectador também vê isso. Com certeza. E eu tenho certeza que o meu telespectador que consegue captar a verdade que está em mim, consegue captar a verdade que está em você. E isso é muito obrigada. Bom. Viu? Volta sempre. Fica aqui comigo. Gente, olha, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com um desfile maravilhoso, com o Natural Jampa, que vai vir para vocês, o Guilherme, para falar também de saudável, né? Você se manter saudável, tá bom? Volte já já.